Olá! Para dar início à explicação, cabe pontuar alguns conceitos. O primeiro é o TDAH. Bom, ele é uma desordem neuropsicológica que acomete pessoas de todas as faixas etárias. No entanto, é nas crianças que ele é mais presente. Seus principais sintomas consistem na falta de atenção, na hiperatividade e na impulsividade, de modo que os reflexos desses fatores no cotidiano do paciente são o baixo desempenho escolar, uma dificuldade nas relações sociais e, como consequência desses dois, uma baixa autoestima. Falando um pouco em números, Gomes e Villanova, de 1999, estimam que cerca de 10% da população infantil possui o déficit. Uma outra pesquisa, conduzida por Hold, de 1999 também, aponta que, para uma determinada amostra, cerca de 87% das crianças com TDAH apresentavam pelo menos uma repetência no currículo, de frente a 30% das crianças que não possuíam o déficit. Existem duas formas de tratamento para o déficit. A primeira é através de medicamentos, deve ser prescrita apenas por um médico. E a segunda é o treinamento cognitivo, uma área na qual vem sendo desenvolvida inúmeras pesquisas na última década e é o segundo conceito a ser discutido aqui. Esse treinamento utiliza de alguns exercícios específicos e se aproveita da plasticidade cerebral, que é mais acentuada em crianças, para trabalhar as funções executivas, que de acordo com Rosa 2018 são três principais. A memória do trabalho, que é a capacidade do indivíduo de receber alguma informação, armazená-la para dar uma resposta subsequente, o controle inibitório, que está relacionado com o controle da impulsividade, e a atenção, que diz respeito ao foco do indivíduo durante a realização de determinadas atividades. O terceiro e último conceito a ser discutido é o da gamificação. De acordo com Navarro, de 2013, ela visa ligar o indivíduo a determinadas situações do seu cotidiano de uma forma interativa, de forma a aumentar o engajamento e o interesse dele com a mesma. Tendo em vista os três conceitos discutidos até aqui, que são o TDAH, o treinamento cognitivo e a gamificação, o presente projeto tem por objetivo desenvolver um game lúdico que vai auxiliar no desenvolvimento da cognição e no aprendizado das crianças portadoras do TDAH. A engenharia de software consiste em abordagens sistemáticas aplicadas durante o desenvolvimento de um software. Um ponto importante dentro dessa área é o ciclo de vida, que de acordo com o Presman 2011, são ações e tarefas a serem seguidas durante o desenvolvimento de um software a fim de se ter um produto de alta qualidade. O ciclo de vida adotado, portanto, foi o da prototipação, que de acordo com Jordan, 1990, nele a definição do software ocorre de forma gradual e evolutiva, visto que desenvolvedor e usuário passam diversas vezes pelos mesmos processos, identificando erros e possíveis melhorias. Na figura a seguir, há um exemplo de todas as etapas desse ciclo de vida. A coleta de dados é o momento em que o desenvolvedor e o cliente traçam os objetivos do sistema, qual o seu propósito e as suas funcionalidades. No projeto rápido, o desenvolvedor executa seu trabalho de acordo com os requisitos obtidos, de modo que o esboço do sistema já é visível ao usuário. Na construção do protótipo, ocorre a implementação do software desenvolvido até o momento. Consequentemente, vem a avaliação do mesmo, onde desenvolvedor e cliente avaliam o sistema e elegem os pontos que devem ser melhorados e corrigidos. O refinamento do produto é a fase em que ambos traçam novos requisitos. A partir daí, ocorrem as iterações, que podem reconduzi-los ao início do ciclo de vida quantas vezes se fizer necessárias, até que todas as necessidades do cliente estejam satisfeitas e o desenvolvedor compreenda com clareza o que deve ser feito. Por fim, na construção do produto, o protótipo deve ser descartado e o software final deve ser construído com base nas funcionalidades e critérios de qualidade estabelecidos durante o processo. A coleta de dados da presente pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira é a análise de literatura, que já foi realizada. Foi empregada as plataformas CAPS, Cielo e Scopus e levantados artigos e trabalhos acadêmicos acerca do tema. A outra etapa, que ainda não foi realizada, consiste na aplicação de questionários e realização de entrevistas com o público-alvo. Ademais, também serão utilizados os diagramas da OML, que de acordo com Butch, Rambaud e Jacobson, de 2012, ilustram as características, as funcionalidades e o comportamento do sistema. O diagrama de caso de uso, que já conta com a sua primeira versão, é, de acordo com Guedes, 2011, uma ferramenta que visa mostrar de forma didática as funcionalidades do usuário dentro do sistema. Já o diagrama de classe visa definir a estrutura lógica do sistema. O diagrama de máquinas de estado, por sua vez, determina a sequência de estados e situações de um objeto durante seu ciclo de vida. E, por fim, o diagrama de entidades e relacionamentos descreve a estrutura de dados armazenados com alto nível de abstração. Cabe ressaltar que os três últimos diagramas citados ainda não foram desenvolvidos. No que diz respeito à construção do sistema, será feito através do editor de código-fonte Visual Studio Code por meio da linguagem de programação PHP, aliada também ao HTML, que será responsável pela estrutura da página,
e do CSS, que será responsável para dar estilo. Já o sistema gerenciador de banco de dados utilizado será o MySQL. Ademais, também será utilizada a plataforma Constructed Tree, é uma plataforma de construção de jogos que utiliza da programação em bloco. Em suma, o jogo será construído na plataforma Constructed Tree e posteriormente exportado para a página HTML, na qual o indivíduo conseguirá acessar e ter acesso às funcionalidades, por exemplo, jogar. Por fim, com o sistema finalizado, dará-se início à fase de testes. O primeiro teste a ser realizado é o teste de desenvolvimento, que, de acordo com o Somerville 2018, é realizado pelo próprio programador a fim de se identificar erros, verificar os fluxos de informações, a usabilidade e as interações do sistema. O outro teste a ser desenvolvido consiste num teste de experimentação, o qual verificará se o game construído cumpre com seu objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo nas crianças portadoras do déficit. Esse teste conta com algumas etapas. Na primeira, os participantes responderão a uma avaliação diagnóstica, da qual será possível extrair a média inicial do desenvolvimento cognitivo. Após isso, eles utilizarão o game desenvolvido durante 2 semanas. E, por fim, responderão a mais outra avaliação diagnóstica, da qual será possível extrair a média final do desenvolvimento cognitivo. Essas médias serão comparadas através de uma ferramenta estatística chamada teste T pareado, que visa comparar as duas médias e verificar se a diferença é significativa ou não. Para tal, formulou-se 2 hipóteses. A primeira, H0, indica que a média final é menor ou igual à média inicial, e é essa a hipótese que pretende-se rejeitar. A outra, H1, indica que a média final é maior que a média inicial, e é essa a hipótese que pretende-se validar. Tendo em vista que a pesquisa ainda se encontra em fase de desenvolvimento e nem todas as metodologias foram aplicadas, os resultados são apenas parciais. O primeiro deles é um quadro oriundo da revisão de literatura. Nele são indicadas algumas características do sistema. Confira na imagem a seguir. Esse quadro está dividido em 2 categorias. Na primeira, de operacionalização, estão listadas as características que dizem respeito às respostas que o sistema fornece ao indivíduo de frente a determinados estímulos. Por exemplo, deve apresentar regras, possuir atividade de curta duração, apresentar um sistema de pontuação, possuir caráter lúdico e enredo estimulante, apresentar níveis de dificuldade, proporcionar recompensas a cada atividade, fornecer feedbacks, trabalhar o raciocínio, memória, alfabetização e atenção. Já na categoria de interface, estão listadas as características que referem-se a tudo que o indivíduo tem contato direto, como as cores e os tamanhos dos ícones, que visam dar usabilidade ao sistema. Por exemplo, deve ser simples e atrativa, evitar as cores azul e amarelo, possuir áreas clicáveis e realçadas, evitar os textos e ícones pequenos e utilizar sons. Outro resultado parcial é a primeira versão do diagrama de caso de uso do sistema. Confira na imagem a seguir. Esse diagrama de caso de uso conta com um ator, no caso, o aluno. Após fazer login, ele tem acesso às seguintes funcionalidades: jogar, manter o próprio cadastro, visualizar relatório. Após o aluno jogar, o sistema obrigatoriamente capta os dados da partida e armazena no banco de dados. Posteriormente, gera os relatórios que serão acessados pelo aluno. Bom, como dito anteriormente, a pesquisa ainda está em desenvolvimento. Os próximos passos a serem tomados consistem na aplicação do questionário e a realização das entrevistas com o público-alvo para que a partir daí possa-se aprimorar o diagrama de caso de uso e desenvolver os diagramas restantes. Desse modo, partirá-se para a programação e construção do sistema e, por fim, para a fase de testes. Bom, esse é o meu projeto de pesquisa, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, até mais!